Fala pessoal do canal, beleza? Tô falando com vocês diretamente aqui de Lisboa, em Portugal, e nesse vídeo eu quero conversar sobre um tópico bem interessante, que é Portugal ou Espanha. Muita gente aí quer estar em um país europeu um pouco mais familiar do Brasil, às vezes acaba tendo família em Portugal, ou na Espanha, ou em ambos os países, ou você tem simplesmente, a opção de escolher entre ambos os países. Talvez você já tenha até visitado. Nesse vídeo eu quero dar uma perspectiva para você um pouco mais fora da média, Não vou ficar comparando aqui renda per capita, porque dos dois países é bem parecida, e coisas voltadas à expectativa de vida e tudo mais. Eu quero ser bem direto ao ponto sobre as principais vantagens e desvantagens quando você compara esses dois países, certo? A primeira vantagem de Portugal versus Espanha, Vou falar um ponto positivo e um negativo de cada um deles. Portugal, se você faz o hold de criptomoedas e Bitcoin por mais de um ano, você não é obrigado a pagar impostos se você vender, certo? Depois de um ano fazendo hold. Na Espanha já não tem mais isso, certo? Na Espanha você vai pagar aí, se eu não me engano, 19 a 25% de imposto, dependendo da quantia que você negociou em Bitcoin, Caso você venda em algum momento. Claro que eu não recomendo nunca vender, mas em algum momento você talvez queira trocar, o Bitcoin por algum bem, algum serviço, alguma coisa. Às vezes simplesmente acontece uma crise, e você precisa trocar isso daí, sei lá, por alguma coisa voltada à saúde, ou até mesmo um imóvel, Às vezes você só quer ter um imóvel para construir sua família e poder modificar esse imóvel, construir, plantar e tudo mais. Você quer que esse imóvel seja seu, por exemplo. Existe, Afinal de contas, o Bitcoin não tá aí para ser adorado, Tá aí para realmente fazer a sua vida melhor e mais livre. Mesmo que você adquira uma propriedade num país onde não existe a propriedade privada. Enfim, a escolha sua que você vai bem fazer, Então, você tem que estar ciente disso daí. Que em Portugal, você ainda tem esse benefício, de um ano. E na Espanha, você não tem isso. Agora, ponto positivo da Espanha, Na visão de um bitcoinheiro, na visão de alguém que quer se beneficiar de teoria das bandeiras, que é, se você não tem a cidadania europeia, você vai conseguir a documentação muito mais rápido na Espanha, A cidadania, o passaporte espanhol, muito mais rápido do que em Portugal. Porque, enquanto Portugal, você teria que viver 5 anos em Portugal para poder tirar a cidadania portuguesa, e ainda demoraria um tempinho mais, na Espanha são 2 anos. Você teria que viver 5 anos em Portugal para poder tirar a cidadania portuguesa, e ainda demoraria um tempinho mais, na Espanha são 2 anos. Então, na Espanha, se você for residente, basicamente de longa duração, se eu não me engano, visto de estudante na Espanha não conta esses 2 anos. Então, se você tem um trabalho, por exemplo, um visto de nome digital, Se você tem um visto de nome digital na Espanha, ou um visto de empreendedor, alguma coisa desse tipo, aí a Espanha, ao ficar 2 anos lá, você vai fazer ali uma prova, de espanhol, de competências, para ver se você sabe sobre o país, de conhecimentos gerais sobre a Espanha, cultural e tudo mais. Você pode se preparar por uns 6 meses aí, uma prova, fazer um curso, alguma coisa assim. E aí, passando, você vai poder tirar a cidadania espanhola. Olha só que legal, Aí você vai ter acesso a toda a Europa. Então, aí que eu chego num próximo ponto. Se você é brasileiro, que não tem muitas qualificações, ou nenhuma qualificação, poxa, você quer trabalhar de forma braçal mesmo, Aí é uma coisa a você considerar. A renda per capita da Espanha é um pouquinho maior que a de Portugal. É verdade que é um pouco mais caro também. Mas o que acontece é que quando você coloca em xeque aí esses 2 anos, para poder tirar uma cidadania espanhola, então significa que isso daí é mais do que o dobro do tempo que você demoraria para poder conseguir os papéis em Portugal. Então isso é uma coisa a se considerar bastante, porque em Portugal você vai demorar um longo tempo. E com o passaporte europeu, aí sim você pode morar em um país que paga muito mais, como Suíça, Luxemburgo, que ao desempenhar esses trabalhos braçais, que o pessoal que trabalha na construção, garçom, trabalha em tudo aí, até mesmo trabalhos mais técnicos, Você trabalha ali com eletricidade e tudo mais, sei lá, fazendo coisas que as pessoas precisam no dia a dia. Aí com a cidadania espanhola você pode decidir, por exemplo, morar na Suíça, entendeu? Ao invés de ficar em um país como Portugal e Espanha, que a renda per capita é bem baixa quando comparado com esses países, Os principais países com a maior renda per capita da Europa. Então, custo-benefício, se você quer tirar uma cidadania, acaba fazendo muito mais sentido a Espanha, Sem contar que a Espanha é um país maior e você tem mais opções ali de lugares para morar.
né? Tem também Tenerife e Ilhas Canárias. Tenerife e Ilhas Canárias, que são regiões da Espanha que você tem uma carga tributária bem diferente. Ao invés de pagar as taxas absurdas, os impostos absurdos da Espanha, você vai pagar, se não me engano, 6%. E aí acaba ficando bem mais interessante que Portugal, e muitas vezes você vai acabar aumentando, na verdade, a sua renda indo morar na Espanha. Vamos supor que você paga 15%, 20% de imposto no Brasil. Nessa região da Espanha, né, que você escolhesse morar, por exemplo, Tenerife ou Ilhas Canárias, você pagaria 6%. E aí, em 2 anos, com a cidadania, você poderia escolher outro lugar que, por exemplo, basicamente não tribute a sua atividade também. E outro ponto positivo aí da Espanha também, né, a se considerar, é que você consegue ter acesso, né, a bens como carro, eletrônicos e tudo mais barato que em Portugal. As pessoas acham que Portugal, essas coisas são mais baratas, né, carro e tudo mais, mas, se eu não me engano, Portugal possui aí um dos preços mais altos aí para você comprar bens como carro, eletrônicos e tudo mais. Enquanto na Espanha, o que é que o pessoal faz? O pessoal vai em Andorra, pega um trem ali, chega em Andorra e pronto, compra os eletrônicos, que lá em Andorra o imposto é extremamente baixo. Em Portugal não tem, claro que o cara pode ir de Portugal até lá, mas fica mais longe um pouco, né? Acaba sendo um pouco mais de dor de cabeça, sem contar que a Espanha, né, é mais próximo do resto da Europa, e Portugal fica um pouquinho mais afastado. Isso faz pouca diferença, vai ser 30 minutos, 1 hora a mais de distância, né? Mas ainda assim é para se considerar, né? A Espanha acaba sendo um pouquinho mais perto do resto da Europa. E outro fator importante, que para conhecer pessoas, né, claro que o português ajuda, né, aqui em Portugal. Mas a verdade é que a Espanha é o país onde tem mais gente, tem mais, até mesmo pessoas visitando e tudo mais. A Espanha é um dos países que mais recebe gente na Europa. Claro que Portugal recebe gente pra caramba, mas o estilo de vida, por exemplo, na Espanha, né, no geral, é um pouco diferente do de Portugal. Enquanto Portugal acaba sendo um país mais para você que está numa idade mais avançada, já está com família construída e tudo mais, que é um lugar para descansar. A Espanha, o pessoal vai mais para festejar, fazer, tipo assim, a agitação mesmo. Então, é diferente, né? Na Espanha existe Ibiza, existe Barcelona, que são cidades aí cheias de jovens e tudo mais. Em Portugal tem o Porto, mas não se compara com as cidades espanholas, isso é a verdade. Então, por exemplo, no meu caso, né, falando para vocês aqui, sinceramente, acredito que Portugal é para um momento da vida e Espanha para outro momento da vida completamente diferente. A Espanha você vai conseguir sua documentação mais rápido, sei lá, vai se divertir um pouquinho mais. Portugal, o interior de Portugal especificamente, por exemplo, você pode ir lá para se aposentar, sei lá, passar algum tempo lá da vida e tudo mais. Se conseguir algum regime especial de imposto, né, você consegue ter uma série de vantagens também. Se você já tem família em Portugal, poxa, aí Portugal pode ser mais interessante para você mesmo, para ter essa primeira experiência fora do Brasil. Mas ambos os países, né, tanto Portugal como Espanha, estão completamente dominados pela cultura woke e também por indianos, paquistaneses e tudo mais. Infelizmente, os países da Europa Ocidental estão cada vez mais consumidos. É mais difícil você achar uma boa mulher se você for solteiro também. Realmente, na Europa, o que se salva ainda é a Polônia, no Ocidente, mais para a parte central e tudo mais, e o leste europeu, realmente. Eu ainda quero visitar Belarus, que é a Bielorrússia em português, né? Visitar outros países ali da região, Montenegro e tudo mais. São países ali bem interessantes, mas não agora no inverno, que tá frio pra caramba. Eu fiz até um vídeo aqui sobre Portugal, né? Sobre o que eu percebi de diferença em Portugal desde a última vez que eu cheguei aqui, que foi, se eu não me engano, 2020. Tava na época da pandemia e tudo mais, fiz faculdade aqui. Então se inscreva aqui no canal e ative o sininho, que eu vou estar sempre trazendo conteúdos interessantes para vocês aí na teoria das bandeiras e no Bitcoin também. Valeu, pessoal, e até mais.